Pessoal, sou Murilo Oliveira, sou CEO da IWM. Estamos hoje começando o nosso primeiro bate-papo IWM nesse formato podcast. Vocês vão se acostumar agora aqui no YouTube também com esses vídeos que a gente vai trazer para você, para o mercado, para os influenciadores e para quem também gosta desse mundo de marketing de influência. E nesse primeiro papo, vai ser um papo com alguns temas legais, produção aqui, nossa Nicole já preparou aqui a pauta. E eu trouxe hoje para falar com a gente o Bruno Ortiz, que é diretor de operações e planejamento, né, Brunão? É isso aí, estamos aqui, né? É muito difícil cuidar da operação do WM, do planejamento? Cara, a gente tem os desafios normais do dia a dia, mas não é nada bicho de sete cabeças. Meio leão por dia, vai? Meio só? Só meio leão, às vezes vira dois. Estamos aqui também com o Titi, Thiago Lima, meu sócio, tá comigo aí desde 2015, né, Ti? 2015. Desde 2015. Ti tem uma história bem legal, ele é o diretor da porra toda aí de operações e planejamento. O Brunão responde direto pra ele, toca a equipe. E aí, Ti, como que tá desde 2015 trabalhando nessa jossa de influenciadores aí? Cara, foi gostoso, porque a gente meio que evoluiu junto com o mercado, né? 2015 não era nada disso que a gente tá fazendo hoje. Acho que até um pouco do que a gente vai falar aqui conta um pouco da evolução da história do mercado, né? Mas tá sendo bem desafiador e gratificante. Eu acho que o momento que a gente vive atualmente também é um momento também de ruptura também do próprio mercado de influenciadores, né? Eu acho que o mercado como um todo veio trabalhando num certo modelo e chegou no momento que eles falaram, beleza, acho que a gente precisa dar um próximo passo agora. Eu acho que é isso que a gente está entendendo e enxergando no mercado. Isso é legal. E temos aqui também o nosso caçulinha, Jeff Siqueira. O contador das piadas, o contador de histórias aí da meme. O cara tá fazendo só piada aqui, antes de começar esse negócio aqui. O Jeff, gente, ele é sócio nosso, meio do Thiago também, numa outra empresa que é nova, ela tem um ano completo esse mês, em abril. Que dia que é? Amanhã. Olha aí. Amanhã é dia 18 de abril. Esse vídeo vai ser postado depois, mas dia 18 de abril, a IWM Growth completa um ano, que é a nossa empresa que trabalha com marketing de influência programático, né, Jeff? E dá um resumo desse negócio aí, vai? Cara, e muito legal porque vem nesse momento para trazer para o mercado de ruptura e tudo mais. E é uma inovação porque a gente sabe que o mercado está muito bem consolidado trabalhando com os influenciadores, serve para todo segmento. E a gente consegue agora mensurar mais as situações, os movimentos desses influenciadores e os conteúdos deles, para a gente cada vez mais poder fazer performance com o influenciador, entender a potência da base que cada um carrega, cada skills que cada um carrega, e às vezes são múltiplos skills. Tem influenciadores que não falam só de empreendedorismo, mas falam de maquiagem ou de lifestyle, enfim, tem várias coisas dentro de uma base só. E acho que a grande situação que a IWM Growth vem mesmo para o mercado é para trazer essa performance com o influenciador, onde a gente consegue mensurar dia a dia a campanha e buscando resultado cada vez mais para trazer uma escala maior. Acho que isso é por aí. É por aí, né? É por aí. E, bom, vamos começar aqui o papo. O primeiro ponto aqui é explicar para a galera que está assistindo a gente o que é esse marketing de influência programático, de fato. Primeiro que esse termo não existia, né? Quem criou foi a gente. Então, por isso, como tem que explicar. A gente tem que explicar o termo que a gente criou. Justamente. Mas nossa cabeça é bom pra caralho. E é legal. Sabe o que é, não sabe. A gente faz muito sentido, mas é pra todo mundo. E o legal falar que assim, gente, até para começar a explicar o marketing de influência programática, por que ele nasceu, por que ele chegou. Mas pensem, o ser humano influencia o outro desde sempre. A internet só trouxe escala para isso. E cara, não só isso, paralelamente a gente tem muitos movimentos tecnológicos no mundo digital, muitas coisas acontecendo que dá profundidade no trabalho que a gente possa fazer na entrega de uma campanha, na entrega de mídia, na entrega de todos esses criativos. O que a gente fez é unir o melhor dos mundos da mídia programática, que é o mais profundo que a gente tem hoje no digital para a entrega da publicidade, com o movimento patente ali, bem pulsante dos influenciadores que arrastam multidões, que influenciam multidões de pessoas, e a gente uniu esses melhores dos mundos para ter pessoas ali com uma comunicação credível, humanizada, levando para sua base situações interessantes onde as marcas apoiam isso, mas de uma maneira de não só criar esse conteúdo legal, envolvente, engajado, mas também cuidar dessa distribuição para quem precisa, o target da campanha, para a gente ter uma assertividade nessa entrega desse conteúdo. Então a distribuição que é o grande lance do marketing de influência programático, né, Titi?
Tipo, você ter o conteúdo, a mensagem do influenciador ali no topo do funil padrão, né, nas redes sociais, que a gente está acostumado, e conseguir pegar essa mensagem, ou uma mensagem de remarketing, ou uma mensagem co-criada e distribuir em outros canais. Não ficar só no topo do funil ali na rede social dele, padrãozinha, né? Exato. Os canais é o diferencial, né? Exato. É porque assim, a gente conseguiu atrelar, porque o que ocorre quando você trabalha com influenciador nas redes sociais? Você tem um boom. E a gente tem uma Nutella aqui. Delícia, cara, já comi um pedacinho. Obrigado. Você só tem que tomar cuidado com o barulho no microfone aí. Você toma um boom, você tem um boom ali de comunicação, mas tudo que... Qualquer comportamento da rede social ele é muito efêmero, né? Então, assim, o influenciador posta, todo mundo viu o post e morreu ali a história. Então, você consegue encher a boca do funil lá em cima, porque você impacta muita gente através da audiência dele. Você consegue gerar engajamento, porque as redes sociais possibilitam isso, né? Essa via de mão dupla, conversar com as pessoas. Só que você não consegue perpetuar essa comunicação ao longo do tempo. E quando a gente pensa em alguns objetivos de marketing mesmo, de marca, como venda, como awareness, assim, mais prolongado, ou consideração, o marketing influência ele acabava gerando uma dor no cliente, né? E a gente sempre ouvia isso. Toda vez que a gente ia lá, a gente sempre ouvia o cliente reclamava que uma das dores dele era justamente a gente conseguia criar uma história maravilhosa, mas não conseguia dar continuidade para aquilo. Principalmente quando a gente falava de conversão, porque quando a gente fazia uma campanha no Instagram, qualquer coisa, a gente não podia colocar um link no Reels ou no feed. A gente não conseguia linkar aquilo, a pessoa não podia clicar. Então a gente, no marketing de influência de forma geral, a gente sempre levava para os stories, onde a gente colocava lá clique no link, uma figurinha, alguma coisa. E aí foi com esse entendimento, com essa tecnologia. Eu sempre gosto de falar para os nossos clientes que a gente trouxe o marketing de influência, onde a gente trabalha o topo de funil, mas a gente traz também a tecnologia e a inteligência desses sistemas junto com a Growth. O racional de mídia, né? Que é o grande diferencial da WM Growth, do Marketing de Influência Programática, é você trazer um racional de mídia, um plano de mídia tradicional para dentro do mundo dos influenciadores. E essa é a sacada. E é um pool de soluções, Mu. Não é só uma grande sacada, é um pool de soluções que foge um pouco da entrega natural de trabalhar com marketing de influência. Então aqui dentro da WM Growth a gente consegue falar com 100% da base, a gente consegue aplicar filtros de segmentações e múltiplos dele para poder trabalhar muito bem esse target que já está ali clusterizado basicamente, que é a audiência ali de cada influ. A gente consegue, óbvio, expandir, fazer o lookalike, mas fazer uma entrega geolock. Uma pergunta que as pessoas devem fazer. Vale a pena trabalhar com 100% da base? Não, né? Nem sempre. Sim e não. Não, né? Sim e não. Depende muito do que você comunicar. Por exemplo, uma campanha de vacinação. Vale muito a pena trabalhar 100% da base. Vale muito. Boa. Agora, uma campanha de uma venda específica... Não, nem nisso. Uma campanha de conscientização sobre o autoexame do câncer de mama, que é muito direcionado às mulheres. Os homens têm que saber, tudo bem, obviamente, mas é direcionado às mulheres. Exato. Cara, a gente tem que falar com a base feminina que segue aquele creator. E né? Uma base mais velha também, não adianta você falar com a criança que é mulher. Justamente. E aí entra o lance do racional de mídia e segmentação de público. Exato. Que a gente não consegue fazer no marketing de influência tradicional, gente. Porque você vai fazer o post, a ativação orgânica, e ela vai pra todo mundo. Como na TV, por exemplo. Você faz um comercial na TV, você tá lá. Na novela das 9 tá o cachorro vendo, a avó vendo, a criança vendo, o papagaio vendo. Verdade. E o que compõe esse pool também, onde nas nossas campanhas a gente consegue adicionar uma estratégia de remarketing, quando a gente olha mais para uma campanha de performance, onde é o mesmo influenciador da campanha, cara, que já fez aquele conteúdo de topo do funil, ele vai gravar conteúdos adicionais ali para poder reimpactar a base e continuar fazendo com que aquela jornada do consumidor se encaixe cada vez mais no funil de conversão do cliente. Fora que você consegue, pela nossa tecnologia que a gente disponibiliza dashboard em tempo real, acompanhar a campanha, todos os KPIs, seja KPIs de awareness, seja KPIs de performance, tudo em tempo real ali, atualizado de hora em hora. A gente até brinca internamente que é a nossa telecena ali, porque fica de hora em hora atualizando. Enfim, e você vai acompanhando os resultados dessa campanha, tendo a possibilidade também de fazer um cross-media ali, a gente tem esse racional de mídia para poder fazer esse cross-media e transbordar o social e levar o mesmo conteúdo do influenciador para uma mídia display, ou seja, para um site, para um blog, para um portal, para reimpactar essa base quando essa audiência sai do social, vai navegar para ler uma notícia, enfim, ver coisas do gênero. Então, começa a compor isso e tem um modelo de negociação que também é diferenciado. Né? Que começa com CPM, né? Que é o modelo de compra de mídia por CPM. Então, o cliente... Os dois viés são bem importantes. O cliente, ele tem uma entrega garantida, mas não só isso, o influenciador também
também vai falar com uma base ali da audiência que já segue ele, faz tempo que não vê nada desse cara. Exato. Então ele vai aumentar o engajamento ali da rede dele, com o nosso modelo ele consegue crescer a rede dele, o engajamento, e isso traduz em valorizar mais a rede do próprio influenciador. Então é uma relação ganha-ganha, né? Onde o influenciador ganha, o cliente ganha. A turma, para ela entender, tradicionalmente no marketing de influência, as campanhas elas são negociadas por custo por post, tá? Então você vai lá, orça o cachê do influenciador, tal, cachê R$10 mil, ponto. Com a IWM Growth, o marketing de influência programático, esse cachê ele é transformado em custo por mil, em CPM, que é a linguagem, né, Thiago, da mídia, né? A mídia ela negocia por CPM, né? Custo por mil. Exato, cara. E aí muitas vezes os mídias, quando eu era mídia, por exemplo, eu era obrigado a pegar toda essa história do influenciador e converter em CPM. Então hoje a gente fala a linguagem direto já. Então eu sei o que eu estou comprando e eu sei o que eu estou recebendo, eu não vou ter surpresa. É isso. Porque com o influenciador, só o influenciador, eu não estou desvendendo, não, pelo amor de Deus. Mas o influenciador pelo influenciador, você compra, só que você não tem garantia de quanto você vai impactar. Você sempre tem uma média mínima ali que ele sempre impacta, mas isso não necessariamente ocorre. Às vezes pode ser um dia ruim, às vezes dá alguma coisa, alguma notícia, alguma pauta muito quente, desviou o foco de todo mundo para aquilo. Final de semana, feriado, enfim, tem uma série de questões que mudam um pouco ao alcance do influenciador, mas com o modelo de growth, a gente consegue atender 100% a expectativa do cliente. Tá vendo, gente, como que é? É uma entrega garantida. Tá vendo como que é legal, né? A gente trazer inovações, novidades para o mercado publicitário. E a IWM tá aí na vanguarda desse negócio aí. E antes da gente trocar de ponto aqui, só uma perguntinha pro Bruno. Opa! E aí acho que você pode ser até sucinto e objetivo. E os desafios lá da área de planejamento e operações nesse modelo de IWM Growth, de margem de influência programático? É igual antes? Tem alguma coisa que você quer apontar pra galera de diferencial? Não, eu acho que é interessante porque quando a gente trabalha no modelo tradicional de influenciadores, a gente procura sempre trazer o influenciador que está dentro do fit da campanha, do target, do cliente, do que ele está querendo comunicar. Growth é a mesma coisa, porém a gente procura influenciadores que tenham um pouco mais de variedade dentro dos seus conteúdos. Ou seja, o cara que é uma cara de lifestyle, né? Ele fala de lifestyle, só que ao mesmo tempo também fala de maternidade, fala de esportes radicais, tudo dentro do mesmo conteúdo que ele produz. Então, o pessoal da equipe do Jeff consegue ter uma maior amplitude no que eles vão desenvolver dentro daqueles targets. Porque às vezes fala assim, poxa, eu estou falando de uma viagem para Bariloche, mas Bariloche também tem família, então esse influenciador também que fala de esportes radicais, ele é família, ele consegue trabalhar essa base. Então, o desafio é um pouco maior, porém mais assertivo, vamos dizer assim. Porque a gente tem uma pluralidade maior de conteúdo e pessoas que a gente vai impactar. Boa, então até puxando aqui, já tem um outro tema aqui pra gente conversar, que é quais os passos que uma campanha passa dentro da IWM. Então aí acho que já puxa essa esteira aí, e aí não vamos se limitar aqui só de growth, mas falar de IWM como um todo, como planejadores de campanha com influenciadores. Como que é o passo a passo aí? Tudo começa vindo do nosso time comercial, nossos queridos times comerciais, tanto de growth como IWM, né? Uma vez o briefing dentro de casa, a gente faz um onboard de tudo para saber o que está acontecendo, como é que isso foi até implementado muito bem pelo Jeff, com a equipe dele, que a gente replicou. Gente, o Jeff é nerd pra caramba. Ele é. Cara, é muito nerd. Muito nerd, é chato. O Jeff é processinho, sabe? E aí, cara, com esse onboard onde a gente tem a oportunidade de tirar todas as dúvidas, voltar para o cliente alguma coisa que ficou faltando, alguma coisa que a gente precisa saber com um pouco mais de profundidade. Feito isso, onde a gente entra com a equipe fazendo todo o planejamento, curadoria de influenciadores, entendendo se o influenciador está em alguma polêmica, se o influenciador já trabalhou com algum concorrente. Feito tudo isso, o cara está dentro, os influenciadores foram levantados e ele está dentro ali do que o cliente precisa. A gente parte para os orçamentos e o direcional estratégico. O que é o direcional estratégico? Geralmente sou eu e o Ti, junto com o time todo ali, pensando em todas as estratégias do que a gente pode fazer e trazer de inovação para dentro da campanha, dentro de um modelo tradicional, atrelado à tecnologia de growth. Mas dá pra gente criar uma campanha, por exemplo, se um cliente chega na IWM e fala assim, eu não sei o que vou fazer, não sei nem por onde começar. A gente faz isso, dá para a IWM ajudar nessa etapa também? Responda você também pode participar do podcast. Ele só faz a pergunta, cara. Não, mas aí vai falar. Pergunta, Murilo responde. Não, tô brincando. É porque você tá lá dentro do planejamento dia a dia ali, entendendo, deve chegar um monte. Já chega um monte de tipo de demanda nossa, né? Mas de todos os tipos. De todos os tipos. Tem demanda que já vem pronta. Tem. Depende da natureza do cliente, né? A gente atende, cara, praticamente o mercado inteiro. De vários stakeholders. Cara, eu tenho agência de publicidade.
publicidade tradicional. Eu tenho uma agência de performance agora com a Growth. Eu tenho cliente direto. Eu tenho cliente indireto. Eu tenho, às vezes, um cara que trabalha para um cliente como consultoria. Eu tenho consultoria mesmo, de verdade. Então, são vários tipos de demandas que chegam para a gente. E cada demanda tem uma peculiaridade, uma especificidade a ser atendida. Quando você tem um modelo tradicional, por exemplo, que é de agência de publicidade, que ela detém a conta do cliente, muitas vezes eles fazem esse planejamento e já chega para a gente. Muito mais direcionado. Muito mais direcionado. E com a evolução, isso é uma coisa que ocorre mesmo, de verdade, com o tempo, as coisas vai criando uma sinergia entre nós e a agência e o cliente. Então, o que eu considero que, inclusive, que é o melhor modelo a ser trabalhado é quando a gente é convidado a participar desde o momento inicial do planejamento dos caras. Porque eu não entendo nada do cliente, na maioria das vezes, porque não é meu cliente, eu não estou no universo dele, a agência tá, mas eu entendo do universo de influenciador. Então, quando a gente consegue ser envolvido no momento zero ali, né, nos emotes, zero moment of truth ali, no momento da verdade, a gente começa a entender tudo o que está acontecendo, a gente consegue fazer uma coisa muito mais completa. Então a gente vai, é o que a gente sempre fala, que a gente vai sempre além do post. Só que para a gente poder ir além do post e entregar para o cliente criatividade, uma mensagem que faça sentido para o seu target, atrelada a resultado, eu preciso estar desde o momento inicial. Então esse é o modelo inicial que a gente gosta, mas a gente recebe tudo. Eu queria puxar para mim isso, uma situação que na Growth isso é muito natural de acontecer. Por quê? Como a IWM Growth é um movimento novo, quando as pessoas passam a conhecer e entender, elas dão uma resetada no planejamento e falam, opa, peraí que eu quero te incluir. E aí a gente começa desde o começo junto com o cliente. Porque ele tá ali entendendo junto as possibilidades que ele consegue ir além do post, obviamente. Então, com mais naturalidade, a gente começa a ter essa participação maior desde o início. Desde o início. Um exemplo é um cliente que a gente tem aqui de Bet, né? Unicorn. É um cliente lá de Londres, chegou no Brasil no final do ano passado e a gente está com eles desde o início, desde a chegada deles. Isso a gente fez o lançamento de Unicorn no Brasil. E é um exemplo claro, porque a gente está lá, a gente está levando as ideias para eles, né? A gente está levando desde o D0. Eles trazem o macro, por exemplo, eu quero estar em tal lugar, como é que eu chego lá? É isso. E a gente constrói tudo. A gente entende o mapa, o que a gente pode fazer, as oportunidades e faz a provocação. Muitas vezes é provocação mesmo, porque, beleza, assim como qualquer campanha existe, né, o budget da campanha, mas existem as provocações que nascem no budget extra, que é onde a gente brilha, onde a gente faz o olho do cliente brilhar e falar, putz, isso aqui faz muito sentido. Obrigado, vamos fazer. Vamos caminhar com isso. E são vários cases, até Guardian mesmo, que é uma gestora de fundos imobiliários, ela chegou pra gente com essa dor. Preciso trazer mais cotistas. E a gente desenvolveu juntos o plano, o planejamento. Isso é legal, mas também tem uma ressalva que é importante para você que está assistindo. Isso ocorre em Growth e a gente fala numa linguagem mais de mídia, de resultado, assim como também foi Unicorn. Só que a gente tem também um outro lado da IWM, que é a produção de conteúdo, que também é muito legal quando a gente é envolvido desde o início. Cara, a gente produz o que você quiser. Que é a criação, né? A gente faz evento, a gente pode criar um podcast, a gente faz ativação, a gente faz live marketing, a gente coloca até adesivo do cliente no carro da Stock Car. Exatamente. Então, se a gente tem leva ele para viver a experiência. E leva ele ainda para ir para ver toda a experiência completa. A gente coloca a Palmirinha para jogar videogame contra o Minotauro. Então, assim, quando a gente tem espaço, a gente consegue ir muito além do post. Não, e aí eu já puxo a terceira pergunta aqui, que emendou? Já dá para emendar, porque faz muito sentido essa conversa aqui para a galera que está assistindo. Como a influência mudou o mercado? Galera, a gente que é mais antigo. Agora tu fala, agora você tem que falar. A gente que é mais antigo de mercado, eu entrei no mercado publicitário em 2003, com 18 anos. Em 2003 não existia redes sociais. Nem internet. Mal tinha internet. Ele tava saindo da internet escada. Tava saindo da internet escada. Era o comecinho da banda larga. Era 1 mega. Facebook veio em 2004, 2005, sei lá. 2005, mas lá nos Estados Unidos, né? Chegou no Brasil em 2007. Eu lembro dessa época. Quando o Mark Zuckerberg adicionava todo mundo, velho. Você era amigo dele. Ele era amigão de todo mundo. Era. E cara, e aí a gente vê que o mercado ele evolui, ele cresce, ele avança. E com o advento das redes sociais, a gente começou a ver que não só os atores e atrizes da Globo poderiam vender produtos e serviços. Isso é do caralho. O monopólio da virtude comercial, de ser um garoto propaganda, a partir do momento que
o Facebook e o YouTube se estabelecem na internet como não geradores de conteúdo, porque a plataforma em si não gera conteúdo, quem gera são as pessoas, mas disponibilizando conteúdo para todo mundo consumir e ver, cara, eu lembro que uma vez... Transformou as pessoas em um canal de mídia. Tem uma empresária de artistas da Globo. Eu cito o nome. Não vou, mas... Olha, enquanto isso, eu vou abrir uma maçã aqui. Vou Muito comer uma amiga maçã. nossa. Barrinha de cereal. Muito amiga nossa. E amiga mesmo, vai lá no escritório, eu gosto muito dela. E ela tem tipo 40 anos de profissão de agenciamento de artista só global. Ela foi uma vez lá em 2012 no escritório e já tava bombando. Os influenciadores já existiam, a gente já estava fazendo campanha. Pra quem não sabe, a IWM nasceu em janeiro de 2012. Era um outro nome, era uma outra empresa que eu tinha, chamada iFruit. E aí eu vendi a iFruit em 2015 e montei a IWM em 2015. Mas em 2012 já existia a iFruit. E essa foi engraçado esse dia, que ela virou pra mim na mesa de reunião, mó séria. Murilo, não chame os meus artistas de influenciadores, tá? Porque eles não são influenciadores. Eles são artistas. Cara... E aí você vê como que a influência muda o mercado, porque hoje todo artista quer ser influenciador. Virou a chave, né? Virou. E aí é onde eu quero saber, assim, na opinião de vocês, o que tem no dia a dia ali? O que vocês acham que está rolando no dia a dia para as empresas, para as marcas, esse lance da influência e a quebra desse monopólio de só o artista ou a celebridade agora consegue vender, mas não, agora a pessoa comum que tem um conteúdo legal na internet, ela também consegue vender e às vezes vende muito mais do que um artista, né? O que vocês acham? Eu acho que vende muito mais, você tem uma abertura muito maior porque você tem o especialista, né? Você sai do cara que fala com todo mundo, né, que está ali na novela da Globo, qualquer coisa do tipo, e você direciona teu produto, a tua marca, para um especialista que só fala daquilo. Então a chance de você atingir a base de pessoas que estão interessadas por aquilo é muito maior, né? E o cara tem assim, você tem especialista, que é o cara que tem uma quantidade média de seguidores, como um cara que é gigantesco. Né? Uma prova disso, no final de semana, cara, fui tentar jantar no Hobby, aquela hamburgueria antiga de Perdizes, desde 1900, meu pai ia lá quando era moleque. Cara, a gente nunca teve problema pra entrar. Foi só o Reviews SP, Turistano SP, irem lá uma vez, que hoje você tem fila, cara, do lado de fora. Te fuderam, né? Eu fui na chave. Engraçado que eu acredito que, na verdade, a palavra influência, ela é para mudar alguma coisa. Quando a gente vê a influência da mudança climática, a influência política quando troca governo, a influência por si só, ela vem para mudar alguma coisa. E ela é uma situação cíclica, então o marketing de influência, os influenciadores, é naturalmente para provocar essas mudanças. Então onde a gente tem uma situação democrática, que é a internet, obviamente, a gente tem um celeiro de fábrica de influenciadores para uma alta exposição em programas de TV, reality shows e essas coisas. E essas pessoas que vão construindo base, construindo audiência, o grande segredo ali de fomentar e construir sua audiência para cada vez mais poder trazer coisas direcionadas. Então acredito que a influência sempre vai ser para trazer mudanças e impacto em alguma coisa. Eu acredito muito nisso. E as redes sociais, elas transformaram as pessoas em canais de mídia. Isso é importante a gente falar. Porque qual que é o pulo do gato? The Jump of the Cat. Qual que é a parada? Você trouxe capilaridade para as campanhas. Tem? The Cat is in the Roof. O gato subiu no telhado. Isso é o nome da merda em campanha. The Cat is on the Roof. The Cat is on the Roof. Mas tem o The Jump of the Cat, é quando tem a brilhante ideia ali. E aí o que aconteceu a partir desse momento? Você tem, por exemplo, artista que virou influenciador ou só influenciador que tem mais audiência do que a Folha de São Paulo. Pode crer. Do que a Home do Wall. E aí, meus amigos, aí onde eu falo que os veículos de mídia tradicionais estão putaços com as redes sociais. Cara, hoje a gente tem o fenômeno do Casimiro, que teve mais audiência que todos os canais Pay TV juntos somados em transmissão. Atenção, Casimiro, você é foda, hein, gordão? Você é foda. Mano. Cara. Então o que você tem? Você tem a queda do monopólio midiático no Brasil e no mundo, na verdade. É um tema muito mais profundo, inclusive isso dá um podcast, hein? Porra, cara. E aí... Isso é um tema bom. É verdade. Não, a gente pode ser cancelado, né? A Globo pode cancelar a gente, né? Não cancela mais nada, não, porque isso aqui é uma discussão sadia. Mas só se a gente contratar alguém da Globo. Pra gente levar pro mercado, né? Uma provocação de fato. Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo, só pra concluir, vou dar um exemplo bem besta, cara, mas assim, tá esse papo de eu não vou entrar nesse papo de taxar
taxação, de não sei o que, isso não importa. Mas é um assunto que tá bem quente, né? As compras nesses sites chineses, por exemplo. O que tem de influenciador bom, que faz o seu conteúdo, o trampo do cara é entrar, comprar os produtos e fazer a resenha pra galera. Entendeu? Então você vê gente se comprando vestido de festa, cara. Quando que você teria isso numa mídia tradicional? Você não teria. Então você entrega um conteúdo que faz sentido pras pessoas. Você alcança a capilaridade. O Brunão, ele gosta, por exemplo, de kart, corrida, automobilismo. Cara, você só tinha ali a Fórmula 1 ali e acabou, cara, se você quiser. Agora, com as redes sociais, você tem N influenciadores. Tem um cara que fala isso aqui, se ele quiser ir pro lado da mecânica, ele vai. Se ele quiser ir pro lado do planejamento de corrida, ele vai. Se ele quiser ir pro lado da estética dos carros, ele vai. Então, isso que é bacana, sabe? A gente fala, mas tem uma entrega do outro lado. O Murilo gosta de motorhome, por exemplo. Ele segue uma penca de canal de motorhome. Sim. Não tinha isso antes. Não tinha. Como é que você ia? Você tinha que comprar uma revista, rezar pra ter uma revista. Hoje você tem uma gama de experiência absurda que você pode, por exemplo, pegar esse exemplo do Murilo, que ele é bem engajado. Você tem uma gama, cara, assim, absurda. Eu sigo boa parte da galera. Então você tem cara que tem carro, eu sigo um cara que é de Uno, o cara tá com Uno, chegou nos Estados Unidos, agora ele tá indo pra Europa. Um Uno, o cara que tá com Uno, ele bota um Uno. O cara mora num Uno, tem Sandero, aí você vai pras Kombis, aí das Kombis você vai pras vans pequenas, pras vans médias e grandes, depois você vai pra até ônibus. Fora a galera que curte só acampar, o cara transforma o carro dele ali meio que numa base, ele chega no local, ele abre a barraca lá e fica lá. Então assim, você tem uma série de peculiaridades que você consegue entender e absorver se você gosta desse conteúdo. Então você vai muito mais a fundo do que quando era antigamente com uma revista. O cara gostava de pescar, ele era obrigado a comprar a revista Pesca Companhia. Hoje não, cara, tem 1 bilhão de influenciadores de pesca experimentando tudo do mundo inteiro. O cara pode saber, cara, acho que se você quiser, sei lá, o Brasil inteiro tá mapeado já por pesca. E a revista não conseguia absorver isso. Então você conseguiu ampliar muito mais o alcance. E a influência, ela tem o poder de gerar a experiência. Exato. Coisa que um conteúdo frio, tradicional, de mídia tradicional, não consegue, cara. Exato. Assim, você até consegue. Você vê a Globo lá, faz uma puta produção do cara que pula de base jump e tal, você vê a experiência e tal. Mas o máximo que a gente tinha era aquele video show, não era? Porque a internet engoliu o video show. A única coisa que funcionava que era experiência de verdade era aquele joguinho lá que você jogava pelo telefone. Hugo. Era a maior experiência que tinha na mídia tradicional do Hugo. Você ficava apertando lá o botão para ele pular no telefone. Eu já joguei, tá? Eu joguei. Mas isso é interessante, cara, porque tá muito ligado ao hábito de consumo e o que as pessoas querem consumir como influenciador. Porque você compra lá uma guia 4 rodas, você vai ter a análise dos carros que estão de lançamento, mas o cara que vai entrar no carro, vai falar detalhe por detalhe visualmente mostrando, vai ser o carro-chefe. Vai ser, sei lá, um Acelerados, a vida, alguma coisa do tipo. Uma experiência real daquilo, não é uma coisa fria. Exatamente. Traz o sentimento, você se sente representado pelaquela pessoa que está lá produzindo aquele conteúdo. Você vive a experiência através dos olhos dele. Isso para qualquer segmento, né? De influenciador, de produto, de qualquer coisa. Mas trazendo aqui de volta, você pode ter lá, você tinha, sei lá, na 4 rodas o comparativo de 2 carros, mas não era aquele negócio frio que você estava numa revista, você não estava com tanta informação, você não estava vendo o carro. Para ver o carro você tinha que ir na concessionária. Hoje o cara tá lá com os 2 carros comparando e mostrando. É muito bom. Batendo uns plásticos pra ver o barulho que faz. 300 mil e não é soft touch aqui, pô. E aí, isso que a gente. Esse é o ponto da conversa. A influência consegue gerar conversão para vendas, para consumo, porque ela mostra a experiência real. Você que é anunciante e não trabalha com margem de influência ainda, meu irmão, acho que você está bem atrasado. Bem atrasado. Mas vamos mudar de assunto aqui, vamos continuar a pauta, senão a turma mata nós. Como que é o relacionamento da IWM com os influenciadores? Porque, primeiro confundem empresas como a IWM, o mercado tende a achar que a gente tem casting. Cara, é muito louco isso. Não, mas eu quero uma proposta, qual é o casting de vocês? Não, amigo, a gente não tem casting. Não tem casting. O nosso papel é entregar o melhor casting para você e para sua campanha. Toda reunião, mas 50% das reuniões, essa pergunta vem. Qual é o casting? E aí, Bru, você que está mais ali no dia a dia com os influenciadores, por que um cliente, uma marca, precisa de uma IWM para contratar os influenciadores? Por quê? Não pode ir direto lá no cara?
Cara, tem muita marca que pode até ir direto, isso não é impeditivo para ninguém, mas o problema é que assim, o nosso papel é não fazer o cliente ter dor de cabeça. Então assim, é um processo que, assim, se você não tem relacionamento como a gente tem com assessorias, com influenciadores, com agências que tem casting, se torna muito mais moroso, sabe? Porque você não entende todo o processo que pra gente já é do dia a dia, é do habitual, é uma coisa que tá normal acontecendo, sabe? E você tem que ter as malícias do mercado, as malícias do dia a dia para lidar com as coisas que acontecem, porque a gente tem que lembrar que influenciadores são pessoas. Então, essas pessoas têm problemas, elas pegam trânsito, elas chegam atrasadas, elas têm que levar o filho na escola, têm que levar a esposa fica doente, o marido fica doente. Então, assim, lidar com essas situações exige muito jogo de cintura e logo experiência, que é uma coisa que a gente tem. E outra coisa, né? Quando a empresa, a marca, vai direto no influenciador, gente, eu vou falar um negócio pra vocês, o influenciador fica com o olhão desse tamanho. Porque ele não enxerga a empresa, ele enxerga o dinheiro da empresa, ele enxerga quanto eu posso ganhar com essa empresa. Então, geralmente, o orçamento é mais salgado. Por quê? Quando vem uma IWM, o cara já tem um monte de job com a gente já conhece e sabe que a gente espreme mesmo. A gente vai lá e é 10? Não, fião, não, vamos chegar em 7, vamos chegar em 6. Por quê? Porque a gente consegue, a gente tem esse poder de barganha, né? A gente tem esse... Eles respeitam a gente, então... A gente aterriza isso também. A gente tem realidade pro cara, né? Exato. Nossa, realidade pro cara, meu amigo, não vale 10, vale 6, né, Titi? A gente tá pensativo aí. Não é, cara, é que esse é um assunto até que curto, na verdade, dessa pauta, porque é bem isso que vocês falaram mesmo. É que tem um outro lado também, que é o famoso último slide da IWM. O que a IWM entrega? Exato. Entendeu? Então, assim, a compra de um conteúdo, de um influenciador, ele vai muito além do post. De novo, falei essa frase, vai virar jargão, hein? Muito além do post, anota aí. Eu acho que o nome do podcast deve ser Além do Post. Além do Beyond the Post. Beyond the Post, cara. Mas o Brunão, ele pode me complementar. Então, cara, por exemplo, você vai contratar o cara, você vai contratar um serviço. Então, você precisa ter assessoria jurídica para fazer isso. Você precisa ter um contrato. Você precisa cuidar da logística. Você precisa cuidar da logística disso. Você precisa cuidar das entregas disso. Você precisa cuidar da comunicação. Isso quando não estou nem falando de parte criativa, hein? Às vezes envolve uma parte criativa por trás. Mas tem toda a parte de operação também. Tem que receber o briefing, receber o conteúdo, verificar se ele está correto. Depois de ter feito toda a parte contratual com o cara. E a gente entende o contrato, não é? Né? Por exemplo, se eu quero comprar uma casa, eu não vou construir eu o contrato. Eu vou numa imobiliária e num cara especialista que sabe todos os melindres daquele meio. Então a gente detém isso já. Então depois tem toda a parte de operação, que é chato pra caramba, que é a parte mais trabalhosa, que é ficar verificando o post, cobrando. Assim, se eu quero ter um post, por exemplo, na sexta-feira, cara, tem uma série de coisas que tem que ser feitas muito antes pra poder ter aquele conteúdo redondo pra ser postado. Não é só pegar e falar pro cara, se me traz um post aí na sexta-feira assim assado, não vai dar certo, galera. Tudo traduz em segurança, né? Até babá de influenciador a gente até babá dos caras. Tem evento? Puta, tem que contratar o carro pra ir lá buscar o cara na casa dele, levar no evento, depois esperar do evento, levar pra casa de novo. Gente, não é fácil esse trabalho. E essa relação com o influenciador, se for um desconhecido, ela acaba sendo truncada. Não flui. Mas tá bom, como te falou, esse assunto é meio que tranquilo de tocar. Vamos agora voltar pro Jeff, porque isso aqui o Jeff vai gostar de falar, ele tá quietinho ali, porque não é da área dele. Penúltimo o assunto, hein? Como transformar conteúdos em funil de vendas? Olha só, Jeff, essa pergunta aqui, essa pergunta que todo mundo quer ouvir. É a pergunta do milhão. Boa. Vamos entender. Flash of the Million? Flash of the Million? Vamos entender a possibilidade de como trazer a jornada do consumidor dentro do funil de vendas de cada cliente. Acho que isso é importante quando a gente olha para performance com o influenciador. Fazer que nem aqueles canais. Para, se você quer saber, se inscreva no canal. Boa. Toque o sininho. Toque o sininho, dê um like. Compartilha com os amigos. A gente vai abrir uma mentoria e vai dar essa resposta da mentoria. Brincadeira, já vai dar a resposta pra nós. Se está gostando do conteúdo, deixa um likezinho, inscreva-se no canal e acompanha a gente aí, por favor. E justamente cada marca vai apoiar, vai fazer essa campanha com os influenciadores para entender dentro dessa audiência, desse mar que cada influenciador carrega ali de audiência, onde essa audiência está no momento de compra daquele produto, daquele serviço que está sendo anunciado. Esse é o famoso conteúdo ali de topo do funil. E as pessoas vão se relacionar
com esse conteúdo aquelas que estão interessadas. Vai visitar o site, o e-commerce, o aplicativo de cada cliente. E a partir daí é onde começa a nossa inteligência, nosso racional de mídia para trabalhar essa audiência que a gente entendeu ali, o momento de compra, pelo período da campanha que a gente tem, toda essa estratégia que a gente traça por aqui. Com isso, a gente aproveita o mesmo flight, os mesmos creators dessa campanha, geralmente é composto por um squad, o time do Bruce traz essa curadoria pra gente poder trabalhar. E com esse racional, essa tecnologia toda plugada, a gente consegue mapear essa audiência e caminhando o momento de compra deles dentro do funil de cada cliente tem o seu ali. Uns maiores, outros menores, algumas etapas a mais ou não, uma necessidade, seja um preenchimento de lead para uma promoção, uma compra de um produto físico ou um serviço na própria internet e por aí vai. Ou até uma campanha de conscientização, enfim, coisas do gênero. Pode ser até antes de todos esses passos, como um awareness bem qualificado, onde a gente quer trazer uma audiência extremamente qualificada, que é o target da campanha ali, onde o cliente precisa comunicar. Fazer essa junção, esse casamento, é onde a gente consegue trazer esses conteúdos extras desses mesmos influx que estão na campanha para plugar um reimpacto, para plugar ações, conversas desse influenciador com essa comunicação humanizada. Vou dar um exemplo aqui que eu acho que o exemplo ajuda muito. Então imagina só, o Bruce e o Murilo são influenciadores de uma campanha e vão falar de uma marca nova de carro que está chegando no Brasil. Eles vão falar do modelo, vão falar da tecnologia, vão falar das possibilidades. E imagina que a necessidade dessa marca que está chegando no Brasil, como ela quer vender ali, ela quer capturar leads para poder se relacionar com essas pessoas e poder promover a venda, um outro canal ali. Imagina que eles vão falar ali no conteúdo de topo do funil, essa situação do carro, olha, o carro é híbrido, o carro tem essa possibilidade, tem essa autonomia, tem essa aerodinâmica, tem essa tecnologia embarcada, enfim, coisas do gênero. Essa audiência deles, que seguem eles ali nas redes sociais, tem tudo a ver com o tema que ele já vem trabalhando, já de múltiplos skills que ele tem dentro da rede. Automobilismo é uma delas. Essa audiência vai clicar ali para conhecer esse carro novo, ver fotos e vai para o site do cliente. E lá tem um preenchimento de lead, preenchimento de cadastro. Quando essa audiência não conclui o cadastro que é pretendido pelo cliente, é o mote da ação, e abandona ali o preenchimento de lead, só coloca o nome, sai fora do site do cliente. Eles mesmos, que são os influenciadores da campanha, vão reimpactar essa audiência falando: ei, gente, eu vi que vocês já visitaram, mas vocês não preencheram ali o formulário. Como que vocês vão receber informações extras? Como vocês vão saber mais de tudo que eu tô sabendo por aqui? Então vem comigo, vou te dar mais uma chance. Clica aqui, volta lá e preenche agora mesmo, que vai chegar tudo no seu e-mail. Óbvio que isso é um exemplo, né? Isso não é um roteiro, enfim. Com isso a gente vai casando e andando cada vez mais com o momento de compra dessa audiência, com a necessidade do funil de vendas que esse cliente tem para poder concluir uma conversão, concluir uma performance dentro da mídia digital, da performance com os influenciadores. Então acho que esse é o grande lance que a gente consegue monitorar tudo em tempo real, montar estratégias para trazer essas operações onde o cliente consegue mensurar e até uma relatoria com learners depois para poder ter tomada de decisão futura. Então acho que vai muito por aí, gente. Acho que vai muito por aí. Vamos aplaudir! Falou muito e falou bonito. Você faz igual, né? Algo a acrescentar, senhores? Não vou nem falar mais nada. Cara, eu tava... Até parece. Mas, cara, é legal, porque com o margem de influência programático ali dentro da Growth, a gente consegue trabalhar o funil de vendas atrelado com a pirâmide de influência, do margem de influência tradicional. Porque um se conecta com o outro, um fala com o outro, e quando você usa a pirâmide de influência de uma forma inteligente e aplica o funil de conversão de uma forma estratégica, cara, a campanha tem que dar um sucesso. Campanha de remarketing com o influenciador parece mágica, porque imagina você, enquanto audiência, você está assistindo um influenciador que você gosta, você sente proximidade, você segue aquela pessoa por tanto tempo. Imagina ele voltar e falar numa mensagem quase que personalíssima pra você. Só falta falar o nome. Só falta falar o nome. Você fala, gente, o que é isso? Esse cara que eu gosto tanto tá falando que eu não preenchi o cadastro, eu tenho mesmo que voltar lá e preencher o cadastro. Vocês compraram bicicleta, agora eu vou comprar, agora eu vou comprar. Meu Deus! Então você potencializa muito mais toda a entrega, porque eu volto e falo, esse ponto é importante.
É uma comunicação quente, humanizada, credível. O influenciador, ele é uma pessoa falando com outras pessoas, né? A gente aqui falando com vocês aí, entende? E acompanha a jornada do consumidor. Você vai até o cara comprar, velho. O cara comprar. Enquanto o cara não comprar, você não para de mandar vídeo. E aí, isso é um ponto legal. Isso é um ponto legal. A gente sempre fala, fazer flights com influenciadores numa mídia programática, fazer um marketing de influência programático. Gente, tudo é tecnologia, não é mágica. A gente precisa de um espaço de tempo para trabalhar. Então é importante a gente ter minimamente 2 meses de campanha no ar para pegar todo esse racional e depois que explode, pegar uma escala, trazer uma atração para essa campanha, uma volumetria absurda. Então não adianta querer também fazer isso uma semaninha, gente. Não, 2 semaninhas não dá. Pensa que a gente tem que criar ali uma inteligência, um entendimento do comportamento de cada cliente para poder ter espaço para decolar, né? O avião que sai de São Paulo a BH, ele só corre pista ali por 2 quilômetros. Mas olha o voo que ele faz com sucesso até outro lugar. Então a gente não pode só pensar no correr pista, a gente tem que pensar no flight todo, no trajeto todo. Enfim, para ter esse sucesso. Tem cliente que tem ejaculação precoce, né? O cara quer fazer a campanha em 3 dias e quer o resultado do caralho. Tem memes na internet, né? O budget é um navio, a ideia é um navio, o budget é um barquinho e que é o resultado um transatlântico, né? Uma coisa assim. Exato. Roda na internet esses memes. Deus demorou 7 dias pra fazer o mundo, o cara quer entregar a campanha em 3, pô. Aí não dá, parceiro. Não, quer resultado. Não quer resultado. E não dá o resultado, porque não vai dar, o cara ainda fala mal de situação. Essa empresa não trabalha bem. Mas a gente preza extremamente por qualidade, a gente nasceu com esse mote de qualidade para ser verdade de ponta a ponta e a gente deixa extremamente claro. Inclusive quando tem clientes falando assim, eu quero isso, a gente manda 2 cenários e um falando, esse funciona, esse não funciona. A gente deixa claro isso. Tá aqui o que você quer. Tá o que você quer, mas a gente enquanto especialista tá dizendo aqui como é necessário e o tempo é uma das coisas dela. Quando entra um cliente pra gente querendo fazer performance com o influenciador em 7 dias, eu falo, amigo, vamos maturar mais essa ideia, porque 7 dias não é mágica, a vida não é mágica. Isso tem que ser uma grande verdade para eu ser um parceiro essencial para você pro resto da vida. A gente tá trabalhando para isso. E cada vez mais nossos parceiros, nossos clientes que estão entrando estão ficando. Por quê? Porque é uma grande verdade que a gente vem trabalhando. De ser transparente, né? E isso é a nossa função aqui, ó. O nosso slogan é Boutique Consulting Influence. A gente é uma boutique de consultoria de influência. Então, o nosso papel também é alertar o cliente do que pode dar errado e o que está sendo construído errado. Não é aceitar só por aceitar, né? Mas isso é um mal, né, cara? Porque as pessoas, às vezes, as agências, etc., querem pegar o job e aí não entrega resultado e isso foi premiando durante o tempo, né? E isso prejudica até o próprio mercado. Prejudica o próprio mercado. Porque fala que o modelo de negócio não é eficaz. Não é que não é eficaz, é que está sendo feito errado. E aí, uma experiência ruim destrói um legado todo construído. Se você frustra, você traz um trauma. E trauma, ninguém corrige. Então é muito importante a gente, com a nossa experiência, nossa transparência, a gente já dividir com o cliente. É muito legal e funciona e vamos nessa. Ou, cara, vamos prestar atenção, vamos acender aqui, ou vamos abanar um yellow flag, porque olha, não é assim que a banda toca, ou realmente isso não dá. Então tem várias possibilidades que a gente tem que entender no briefing a briefing. Boa. Vamos caminhando para a última pergunta aqui. Bem legal essa pergunta. Com o marketing de influência, a empresa passa à frente dos concorrentes? Eu tenho uma dúvida, essa pergunta é pra gente ou essa pergunta é pros clientes? Isso é que eu ia falar. Depende porque são respostas diferentes. Não, a gente... Pra gente responder. Tá. A empresa passa à frente dos concorrentes dela com o marketing de influência? Eu não diria que é passar à frente dos concorrentes, mas eu diria que ela tem uma ferramenta poderosíssima para atingir os seus objetivos de uma forma muito mais eficaz. Eu diria isso, porque às vezes ela não quer passar o cliente, não quer passar na frente de ninguém. Ela quer estabelecer os objetivos dela ali de comunicação, de venda. E com o marketing de influência, ela tem uma poderosíssima ferramenta para alcançar isso. E a gente explicou que está quase 1 hora aqui falando a respeito disso. Então eu tenho toda a parte aqui de construção de imagem, construção de conteúdo, storytelling, e eu consigo atrelar isso
a um processo de performance de funil. Então é o mundo perfeito. Por que a marca tem na mídia tradicional? Eu tinha a TV, lá eu tinha que tacar propaganda na TV e rezar pro cara ir na minha loja. Depois nasceu a internet, aí começaram a ter os e-commerces. Então eu tinha que tacar propaganda na TV pro cara entrar no site, pro cara adquirir o produto. Depois vieram as redes sociais. Então eu só substituí, eu tirei da TV e botei no post do cara. Mas tinha que rezar pro cara ir pra lá. Depois os caras colocaram o swipe lá do Instagram, por exemplo, no Facebook você tem um link. Mas tinha que rezar pro cara clicar no link e depois voltar. Agora a gente conta toda essa história. E sempre no paralelo, sempre teve um trabalho de mídia digital que era para você manter a frequência ali daquela comunicação, para impactar o cara ao longo do período pré-estabelecido, para conseguir convencer ele. E a gente faz isso. Não tem mágica, tem muito trabalho, muito esforço nosso, muita tecnologia envolvida, né? É uma coisa nova que já vocês vão começar a ver algumas empresas fazendo também. Espero que demore. Porque dá muito trabalho, inclusive. Mas não é para amadores. Mas a gente consegue, cara, comunicar corretamente e de uma forma personalizada e tentar converter esse cara, utilizando todas as ferramentas possíveis. Será que existe? Essa é uma dúvida sobre curiosidade. Será que existe alguma grande empresa que não usa margem de influência ainda? Com certeza tem. Sabe alguma? Cara, de cabeça assim não. Olha, mas vira e mexe, chega pra gente falar a primeira vez que tá trabalhando. A Caio, que faz carroceria de ônibus, é B2B a relação dela. É B2B. Mas ela tem concorrentes e cada vez maiores. E ela poderia se beneficiar do marketing de influência. A Caio, eu vejo uma situação. Ela está muito na exportação, mas ela tem a dominação. É um movimento dominante no mercado nacional. Procure a gente. Eles aí só que cada vez mais os concorrentes dela estão crescendo. Então até quando ela vai ficar em primeiro? Problema, Caio. Não, a gente já trabalhou com cliente do mercado financeiro que nunca tinha feito. Mercado financeiro, muitos não tem. Não tem. E a gente tem case do sucesso. Cara, não vamos falar nome, mas... Não, gente, porque tem muito briefing que chegou também que os caras ainda não fizeram. Então, tem muito cliente, cara, tem muita coisa aí. Essas gestoras de fundos, muitas delas não fazem. E a gente tem esse case com a Guardian que fez e deu muito certo. Em dias, 22 dias de campanha. Exato, mas nessa passou já umas 2, 3 empresas que nunca fizeram mas e olha continuam não fazendo. Concorrente que ela tem. Exato. Mesmo com case do mercado, você provando pro cara, não tem, entendeu? Você tem construtoras que nunca fizeram nada. Então, assim, tem vários mercados que ainda atuam sem o marketing de influência. E o nosso papel aqui, como comunicador, e inclusive nossos concorrentes também, é fortalecer esse mercado e mostrar pro mercado geral, como um todo, que isso aqui é uma poderosa ferramenta de conversão e alcance de resultado para eles. Com certeza. Assim, de uma forma madura mesmo, assim, tentando explicar para o cara, não faço milagre, tem muito trabalho aqui por trás, tem muito suor, tem muito aprendizado. Sim. Então a gente está falando quase de mais de 10 anos de aprendizado no mercado de influência, mídia, a gente transportou só a mentalidade de mídia e adaptou, é uma coisa nova, mas você vem aí de um know-how aí também de anos e anos de mídia fazendo isso, né? Então a gente só adaptou aqui a comunicação e juntou as duas coisas, mas é uma frente que veio para ficar. Então sempre falava, a gente lá no passado a gente ouvia, mas isso aí é uma onda que vai passar. Só cresce. É uma onda que vai passar. Não representa nada no budget do cliente, que não sei que hoje você tem marcas que funcionam essencialmente através do marketing de influência. Você quer um exemplo? Pega o segmento de beauty, por exemplo. Inclusive, eu vou contar um case que é nosso, da IWM, daquela empresa de lipstick. Lembra? Lipstick lá, passa aqui na boca, a mulherada usa. E a empresa chegou na gente assim, falou assim, cara, gente, eu tenho um produto que tá encalhadaço. Era um produto, tava encalhado. A gente vai fazer uma promoção para tentar desencalhar esse produto e eu quero uma influenciadora que consiga vender esse produto. A gente fez a curadoria, fez o estudo, chegamos na influenciadora que a gente achava que era a certa para aquela campanha, para fazer aquela desova e ia durar um fim de semana só, esse desconto, né? Começava sexta-noite e terminava domingo, né? Isso aí. Pois bem, uma influenciadora, E aí, isso responde essa pergunta, esse case. Por que a empresa passa à frente da concorrência? Nesse caso não tinha concorrência, mas era vendas. A gente startou a campanha. Bateu o domingo, na segunda-feira o cliente passou um relatório pra gente. Vendeu todos os lipsticks. Todos. E não zerou o estoque. Era coisa de 2.000, né? Era bastante. Não, acho que era mais. Mais? Eu acho que era mais. Eu lembro que era bastante. Zerou o estoque em um fim de semana com acho que umas
2 ou 3 ativações, né? Da menina. Exato. Não, e cada vez mais, aqui é um ponto importante, vamos trazer para o presente. Cada vez mais a gente vê a integração dessa ferramenta para os business que estão surgindo agora. Vamos pegar, por exemplo, o mercado de bet. Bet é um mercado que surgiu agora. Está junto com o mercado de influencer. Nasceu junto com o mercado de influencer. Não tinha bet. E bet, essencialmente, hoje é influenciador e mídia. Mais nada. Mas você tem lá comercial de TV, você tem da mídia tradicional, mas a máquina ali que faz conversão, a máquina de conversão, a máquina de venda deles é influenciador e mídia. Exatamente o que a gente faz com o Growth. Então já nasceu, então ele abarcou isso aqui, essencialmente. A essência da comunicação desses novos segmentos é o mercado de influência, com performance. Dentro do mercado como um todo, quem são mais vanguardistas tecnologicamente falando? Em relação ao quê? Em relação à tecnologia, qual que é a vertical que mais tem tecnologia ou investe ou se apropria dela? Banco sempre tem que ter segurança na frente. O que saiu de tecnologia, ele se apropria, investe, porque ele tem que ter isso. O banco. Qual banco hoje não usa influenciador? Não sei, acho que nenhum. Todos usam, né? Todos. Fintech, então, nem se fala. Nenhum. Banco tradicional, fintech. Não, fintech já nasce abraçando influenciador. Porque é só assim para eles crescerem. Só assim para eles se acompanhar a evolução, acompanhar a linguagem do momento. Gente, isso é tão legal, velho. Startups, em geral. Vocês falando, eu tipo, começo a lembrar das coisas, né? Vem umas imagens na cabeça aqui, lá no comecinho, cara, 2010, 11, 12, cara, a gente brigava para estar nos planos de mídia com influenciadores. A gente brigava, tinha que provar por A mais B. Pra ser a última linha lá do cocô do cavalo do bandido ainda, sabe? Tipo, não era nada. Pequenas, faz lá aquele influenciador lá, sabe? Tipo, nem dava atenção. Hoje, cara... Hoje a linha tá lá em cima, tá no topo. Tá Parece que o jogo virou, hein, jovem? Tá lá, tá competindo com o Globo ali, cara. Você pega as verbas. Sim. Porra, são verbas bilionárias, cara. Você pega empresas aí, multinacionais, principalmente de bens de consumo. Cara, as verbas anuais para mais de influência, assim, é coisa de 15 milhões, 20 milhões de reais. Só cresce. Sim, é surreal. Lembrar que a gente ficava brigando com uma verba de 5 mil reais lá atrás, e quando conseguia dava pulos de alegria, e hoje você conversa com uma empresa que o budget dela anual é 20 mil. Cara, surreal, né? Eles entenderam, né? Surreal. Provou-se, né? Quando o negócio é bom, ele vem e fica. E em compensação a gente viu também um monte de coisa aí que apareceu no meio do caminho que já se dissipou e foi pro saco. Mas isso é assunto para outro podcast. Gente, chegamos ao nosso fim aqui do primeiro podcast da IWM. Me comportei, não fiz piada. Eu fiz só de leve, assim, aquelas piadas de igreja, sabe? Escrevam lá embaixo que nome que vocês gostariam que tivesse esse podcast. Bate-papo IWM ou aquele nome lá, Além do Post. Eu gosto desse nome, Além do Post. Eu gosto de Jump of the Cat, cara. Jump of the Cat é o nome do nosso podcast. Pode ser, se você achar de Jump of the Cat legal. Pai, mãe, aí. Minha esposa, escreva aí, vamos engajar a família The Jump of the Cat. Gente, não esquece de compartilhar. Vou botar um gatinho aqui de pelúcia aqui, ó. Dá um like aí pra ajudar a galera, se inscreve pra você ver. Vai ter muitos vídeos assim, vai ser um projeto que a gente vai levar adiante. E tem vídeos de cases aqui no canal. Passei que vocês vão gostar. Tem stories no Instagram, tem no Instagram. Segue lá no Instagram também, wm.digital. Isso. Tá? wm.digital. Pô, gente, valeu demais. Estamos muito legal. Tá matando meus leões aqui. Agora começou. Vamos pra lá. Bora trabalhar. Bora trabalhar. Valeu. Obrigado, gente. Tchau. Tchau, valeu, galera.